Fala galera do G Mais Cast, estamos aqui agora com o nosso terceiro episódio. E nesse episódio eu fiz questão de trazer um tema muito importante. Você é uma pessoa traumatizada? Eu não sei se você já pensou sobre isso, ou se você pensa isso sobre você mesmo, mas diante do que eu conversei com essa convidada especial há umas semanas atrás, eu fiquei muito curioso sobre esse tema, porque acredito eu, mas ainda a gente vai saber a resposta, que nós possuímos traumas. Eu reconheço alguns em mim e alguns outros que eu não reconheço, mas possivelmente estão presentes. E você, tem alguns traumas? Você consegue reconhecer os traumas que você tem? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre esses traumas antigos, mas que apresentam consequências presentes. E se elas apresentam essa consequência presente, como vai ser o nosso futuro? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso com essa convidada muito especial, que é a doutora Esther. O nome não é só Katayama, é doutora Esther Akemi Akemi Cavano Katayama. Katayama. Isso. Eu faço questão de falar um pouco sobre a formação dela, não é para... Porque a questão não é só o currículo em si, mas porque atrás desse currículo, por trás, há uma grande história. E essa história é que nos ajuda também a compreender a profundidade do assunto. Esther Akemi Cavano Katayama, casada com Haroldo, que também é médico pediatra, tem 2 filhos, o André, a Alessandra. É isso? Ele é casado com a Alessandra e tem casado um com a Alessandra. filho. Então eu sou E tem um Rafinha. vó bem fresquinha, faz só 2 meses. Ah, que gostoso. Aí tem o Márcio, né, que também o é caçula, pediatra. E noivo da Natália, Clínica Geral a Natália, Isso. no caso, né? A graduação da doutora Esther é em Psicologia na USP e mestre em Psicologia pela Unesp de Assis, especialista em Violência Doméstica pelo LACRE, USP, e Psicoterapia Breve, experiência profissional como psicóloga judiciária no Tribunal de Justiça de São Paulo, professora universitária pela UnoOeste, pós-graduada na pós-graduação. Foi coordenadora do projeto de extensão Fazendo História, de acompanhamento de crianças e adolescentes acolhidos e capacitação de profissionais de serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e supervisora nas áreas clínicas e jurídica e capacitação na área assistencial. E, além disso, ainda gosta de crianças. É coordenadora da PEC. Para muitos já conhecem a PEC, que é a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, aqui da nossa região de Presidente Prudente, e membro da Igreja Holiness de Presidente Prudente, onde colabora no louvor, também é muita coisa, dona Esther. É bastante. Também no louvor e orquestra. A senhora canta, toca? Eu toco piano, então ajudo com o teclado um pouco. Ai, que legal. Isso é um pouco assim do que está por trás, né, da formação da dona Esther, da sabedoria, do conhecimento, e ela vai hoje nos ajudar a entender algumas questões sobre traumas. E fique com a gente até o final desse episódio. Talvez a primeira pergunta que vem, que a gente fala muito sobre traumas, mas talvez a gente nem entende o conceito. Então, a primeira pergunta que eu quero entender, realmente todos nós possuímos traumas ou alguém não possui, isento. É possível, é isento? E o que seria trauma? Eu estou até tentando ver aqui uma definição que abarque seja mais fácil de entender, imaginando a palavra trauma, né? Então, eu acho que às vezes trauma a gente pensa em ortopedia, né? Verdade. Sofri um acidente, tive um Traumatismo. trauma. Traumatismo craniano na cabeça, ou seja, uma ferida, né? Alguma coisa aconteceu que criou uma ferida e que essa ferida pode ser tratada de imediato, pode ficar nos acompanhando por muito tempo. E hoje a gente estava comentando que esfriou. Quem tem trauma ortopédico tem horror de frio, né? Porque no que esfria, parece que o corpo lembra que você quebrou o pé, você teve algum problema antigo. Então, às vezes, você tem uma ferida tratada, não está sangrando, não tem nada, mas, às vezes, um episódio, por exemplo, o tempo, às vezes, uma cena, relembra, aí parece que dói de novo, como se fosse a primeira vez. Né? Então, a ideia do trauma emocional é isso, né? Feridas, que alguma coisa aconteceu com a gente recente ou muito antigamente e que ficou uma marca. Né? Eu falo que todo trauma, ferida, deixa uma cicatriz. Sim. E se cicatrizou bem,
A tendência é que você lembra, o seu corpo e a sua memória lembram o que aconteceu, mas não necessariamente sangra. Né? Mas maltratado ou mal curado, qualquer coisinha raspa e abre de novo, né? Então, eu acho que a ideia, tanto dos traumas físicos, se aproxima muito na questão do trauma emocional. Seja recente ou antigo, acho que o importante é isso que você falou na nossa abertura, é a gente reconhecer que tem, qual o nome desse trauma, né? Ou em que momento, qual é a ferida que nós estamos falando, até para pensar se a gente tratou, né? Porque às vezes a gente só não tratou, a gente abafou. E agora eu estava me recordando, o meu caçula joga muito futebol. E quando ele era menino, ele cortou o pé e a gente falou para ele assim, olha, espera um pouquinho que nós vamos limpar e vamos cuidar desse corte. Ele, com medo que ia arder, ele pegou um band-aid, pôs o band-aid e apareceu de band-aid. Eu olhei e pensei, acho que o pai tratou. O pai viu e pensou, a mãe tratou. Nenhum de nós pôs a mão naquela ferida, na verdade. E não é que infeccionou? Olha. Né? Porque ele não limpou, ele só pôs o band-aid, aí teve que tomar antibiótico, o dedo inchou, foi um horror. Mas, assim, por medo da dor do tratamento, da higienização, ele tampou, né, para debaixo do tapete. o trauma. Às vezes a gente faz isso emocionalmente. Verdade. A gente sabe que tem uma ferida, sabe que talvez doa mexer nela, então a gente bota lá um band-aid, faz de conta, tipo, ó, cristãos, a gente fala assim, tá perdoado em nome de Jesus, a gente faz isso também, e às vezes não tá, né? Às não vezes tá é só um perdoado. band-aid. É um band-aid e fica lá, né? Infeccionando e tomando forma e aumentando. Quando eu tiro o band-aid, tá assim de um jeito muito ruim. E aí o tratamento é mais difícil, mais penoso, mais longo, né? Percebo, olhando para a realidade também, até mesmo de Cristo, aquilo que ele nos ensina, aquilo que a Bíblia também nos ensina, parece que a gente não gosta, né, de revisitar essas memórias, essas feridas. Então parece que é muito mais fácil tentar virar a página sem ler a história ou sem revisitá-la. Talvez seria isso, né? Tapar o buraco, né? Tapar o sol com a peneira e colocar esse band-aid achando que está tudo bem. Acho que é empurra com a barriga, né? Essa questão maltratada, né? E acho que é importante isso, que quando a gente faz esse encontro, por exemplo, com Cristo, e que você tem aquela história de conversão, você tá indo num caminho e você é convidado a virar pelo menos alguns graus. Né? Se você conseguir fazer 180 ou pelo menos 90, você sai da trajetória que você estava indo e que podia ser até, inclusive, do ponto de vista de quem te acompanha, de muito sucesso. Né? Por exemplo, pessoas, às vezes, até traumatizadas, buscam muito superação, né? Buscam muito provar para si e para o outro de que estão muito bem. Só que, às vezes, isso é feito de um jeito que a gente pode dizer assim, meio maníaco, meio assim, muito acelerado para dizer eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Quase que para se convencer. Né? Então, eu acho que é importante esse reconhecimento quando você fala para alguém. Você precisa, né? Você quer alguma coisa de Deus? Você está precisando? Esses dias eu falei para uma pessoa que o pessoal antigo fala assim, você está precisada, né, de salvação? Você está precisada de Deus? E, às vezes, num universo que se incentiva muito você estar muito up, né, muito para cima, é difícil admitir, né? Eu sofro. Eu tenho os meus dias bad. As fraquezas. Não é? Então, eu acho que nós estamos num mundo que, até do ponto de vista de imagem, de mídia, você faz uma provocação de que tá bem na fita quem tá sempre bem, né? Esses dias eu vi um comentário de um casal top aí dos blogs da vida que começou a falar que ter filhos agora recém-nascidos não é tarefa fácil, que a moça fica acabada, que ninguém dorme direito. E assim, começou a falar ao vivo, não dourando a pílula, e que o pessoal achou legal. Né? Por quê? Porque como é uma pessoa que todo mundo segue, quer saber, só da pessoa falar assim, olha, eu tô mal, porque eu dormi mal, porque eu não tô legal, porque... você cria o espaço de dizer, pode ser traumático ser nenês, porque eles dão trabalho. E gera empatia. Entendeu? Exatamente. Então, a pessoa não precisa ficar se mantendo uma imagem de que, eu tolero, eu sou super... É fácil, né? Então, eu acho importante a gente, enquanto cristão, saber que as coisas que os jovens passam hoje não é tão diferente do que os pais, do que os avós deles passaram, só que tem uma formatação um pouco diferente. Sim. Né? Então, contar do que é o mundo hoje para um adolescente
para quem foi adolescente, os pais dele 20 anos atrás, tem hora que não dá muito certo, né? Porque é um universo muito diferente. Né? O meu filho fala, eu sou analógica. Né? Eu passei adolescência e juventude sem celular. Então, eu tive um tipo de vida que hoje as crianças não vão ter. Né? A não ser que alguém corte, né? O tempo de celular, ensine brinquedos analógicos. A não ser que alguém fale para o outro, olha, você pode se comunicar com alguém, não só por mensagem. Eu sempre falo para os meus pacientes, telefona para você ouvir a voz. Eu acho muito engraçado, o povo não liga mais. Né? Sim, manda mais só mensagem, prático, né? Ou manda em áudio, mas não é sincronizado. Né? Você manda, dali a pouco você espera. Você manda. É diferente de você ouvir uma voz triste, uma voz, por exemplo, que ficou impactada por algum traumazinho, né, que você mandou uma mensagem, a pessoa ficou chateada, ela demora um pouco para responder e a pessoa fica mensurando. Demorou para responder, acho que ficou chateado. Acho que não respondeu, me cancelou. Ou então, visualizou e não respondeu. Isso, então interpreta coisas que nem sempre emocionalmente tem esse sentido, né? A minha esposa, ela sempre me ajuda, ela é meu termômetro. Então, eu me considero uma pessoa muito prática, então eu sou muito direto nas coisas que eu falo, e às vezes ela fala assim, amor, explica de maneiras diferentes, porque pela escrita, a pessoa ela pode estar lendo que você está falando de maneira ríspida, ou que você está bravo com ela. Eu falei, mas eu não tô. Não, mas fala. Parece. Parece, né? Fala de formas diferentes. Sim. E a gente percebe que, juntando nessa questão digital que a senhora acabou de falar, eu percebo assim, nessa geração, né? Os nossos jovens, eu trabalho aqui na igreja com um público entre 17 e 35 anos, que é a nossa juventude. E eu percebo o seguinte, a necessidade que nós temos do uso desse aparelho e como ele, ao mesmo tempo, ele é capaz de mascarar o ser o band-aid das emoções, né? Aquilo que acabou de dizer sobre as redes sociais. E como, ao mesmo tempo, a gente percebe assim, duas frentes. Aqueles que o tempo todo você tem que estar bem, aquela coisa bem autoajuda, né? Como se o sucesso é sempre você estar bem, progredindo, como se a progressão fosse só material, financeira, né? E esse outro lado que tem essas pessoas que buscam ser humanas. Não, a gente sofre também. Eu sou vulnerável também. Só que nitidamente a gente consegue perceber que a verdadeira transformação ela inicia com essa pessoa que tem essa empatia, que fala, eu também sofro. Você que me segue, acha que eu influencio você, eu também passo por esses problemas, né? Isso talvez seria um princípio um caminho para cura ou para saber lidar melhor com traumas? Acho que sim, é aquilo que eu falei no começo, né? O próprio reconhecimento de que você tem sofrimentos e que é possível falar dele e tratar, né? Tratar não no sentido de curar, mas que eu posso tocar nesse tema. Então, por exemplo, algumas perguntas que é da minha área de especialização, por exemplo, de violência, né? Quais são as violências que a gente vive no cotidiano das famílias, que é normal, que é comum, mas que para uns mais sensíveis ou menos, podem causar traumas e marcas, né? Então, por exemplo, o trauma ou a violência mais comum e que a marca não é física, então ela é mais difícil de ser mensurada, são violências psicológicas. Então, você pensa, que violências psicológicas as crianças da sua igreja ou da sua família vivenciam? É difícil porque você tem que mensurar pela idade, né? Então, uma criança pequena que você fala, seu bobo, pode entender de um jeito muito forte do que você falar para um adolescente, ai, seu bobo, larga a mão. Né? Então, a palavra, por exemplo, bobo, pode ser mensurável e provocar trauma, dependendo do jeito, da tonalidade de voz e de quem emite, de quem escuta. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente pensar algumas violências vividas por todos nós nessa fase, por exemplo, infância, principalmente, a gente diz primeira infância, de 0 a 7, elas são estruturantes enquanto experiência de vida. Né? Então, o que você vivencia nas relações familiares, pai, mãe, substituto de pai e mãe, avô, avó, cuidadores, estruturam um jeito da gente se compreender pessoa. Essa primeira infância. Então, é importante a gente saber do que acontece, a história, né? O que aconteceu. Então, por exemplo, se você tem pessoas que você sabe que foram adotadas, bebê. Ai, nem passou por nada porque foi bebê adotado.
Talvez não tenha lembrança do que aconteceu na barriga da mãe, logo depois que nasceu. Mas se foi adotada, ela teve um corte com a família original e alguém depois, segundo a família, falou, deixa que eu cuido. Então, por mais que a segunda família tenha sido amorosa, cuidadosa, a pessoa vai ter que carregar isso. Alguma Alguém na marca primeira aconteceu. não me cuidou. E muitas vezes a gente ouve criança falando assim, mas o que eu fiz que a minha mãe não gostava de mim? Por que ela me deu? Percebe? E, no geral, as crianças não têm culpa nenhuma. Né? Foram os adultos que, por algum motivo judicial, emocional, não tiveram condição de cuidar. Né? Então, uma menina que engravida com 12, 13, ela não vai ser mãe, provavelmente. Então, alguém vai adotar aquela criança, que pode ser a avó, mas que pode ser uma família que foi para adoção. Então, não é que a mãe de 12 anos não gostava do bebê, mas ela não tinha condição de ser mãe. Então, para esse bebê que cresce numa outra família, é difícil ele entender. Eu não fiz nada de errado, eu não fui um nenê errado, ruim, mas alguém não me cuidou, mas um outro me cuidou. Então, eu acho bem legal, por exemplo, quando você lê Romanos, que fala que Deus nos adota com espírito paterno, que eu olho para Deus e falo, Abba, pai, paizinho. Então, todos nós temos a possibilidade de experienciar uma adoção perfeita. Né? De alguém que fala assim, ó, seja lá de onde você veio, seja lá até o que você tenha feito, eu vou te amar assim, sem nenhum porém. Né? Então, acho que isso é muito transformador de traumas que a pessoa, às vezes, viveu mesmo na família de origem e que, no novo nascimento, né, com Deus, não necessariamente na igreja, mas com Deus, a pessoa tem uma chance muito boa de reescrever uma história. Né? E parece que quando a gente trazendo esse sentido mais agora da espiritualidade, é como se Deus tirasse o band-aid e falasse assim, ó, pode ver a ferida. Isso. Né? Você precisa saber de onde você veio. Sim. Mas agora o mais importante não é de onde você veio, mas de onde eu estou te colocando, né? Isso. Essa adoção. Agora você tem uma nova identidade, embora essas marcas ainda permaneçam, mas elas não te definem mais. E veja, como que essa adoção é concretizada na vivência de um adolescente ou um jovem? Não só no texto, na experiência, às vezes, assim, diferenciada, né? Até emocional e física, sabe aquelas experiências que falam assim, nossa, eu senti Deus, me deu um troço, né? Mas eu entendo que amor, afeto, ele se materializa em pessoas. Então, quando a pessoa se converte ou tem uma experiência muito especial com Deus e aparece alguém na vida dela que a adota, que pode ser da família, pode ser aqui na igreja, pode ser o líder, ele, de fato, pode ter, por uma vez por semana, uma vez cada vez que se reúne o grupo, aquela experiência de família que ele não teve na casa, entendeu? Entendi. Então, da outra vez que a gente conversou com a equipe de pastores, eu fiquei muito impressionado com essa figura da importância da adoção, dessa adoção. Porque a pessoa já é jovem, ela já tem o seu emprego, às vezes nem mora mais com a família, mas ela precisa ser adotada para suprir, ou melhor, não sei se seria suprir, mas essas carências ou esses traumas. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo, né? E a palavra que eu usei naquela ocasião, Fábio, foi reparação. Sim, me impressionou bastante. Né? A gente tem traumas, e todo mundo tem, e o importante é como a gente lida com ele, como a gente cuida. E não necessariamente, eu falo, não necessariamente vai curar, mas eu vou saber lidar com. Né? Então, eu estou tendo uns problemas, por exemplo, na minha costela. Vai esfriar, eu já sei que vai doer. Mas eu já fui orientada. Não pega peso do lado esquerdo. Então, se eu for pegar uma sacola da feira, eu já tenho que pensar. Mão direita, não posso pegar com a esquerda. Porque vai me doer mais. Então, por exemplo, quando a gente fala das consequências do trauma em relação a relacionamentos, eu fui vítima de alguma violência física, psíquica, de um pai muito grosso. Se eu já sei disso e já sou uma adolescente, um jovem, eu tenho que pensar, essa é uma área ferida minha. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que prestar atenção que tipo de moço, rapaz, homem, ou que tipo de amor eu vou ter com alguém, eu quero de alguém. Né? Até do ponto de vista hétero, homo, porque às vezes é compensatório. Eu tive um pai muito grosso, muito alcoolista. Eu tive muitas experiências com essa história de alcoolismo.
Deus me livre ter alguém alcoolista. Aquela jovenzinha que vê pai, irmão, bebendo pra caramba, se ela não se cuida, adivinha quem ela vai namorar? Um sujeito que parece tudo de bom, mas tem uma raiz alcoolista. E tudo que ela não desejava. Ela vai acertar, sem querer, querendo. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o cara é sedutor, o cara é muito gente boa, e já viu aquele papo? Fala assim, olha, ele é super bom tirando o dia que ele bebe. É. Né? Então, realmente, é uma pessoa... Quando ele não bebe, ele é carinhoso. Exatamente. Então, veja, a pessoa precisa de quem? Não precisa do bêbado, mas ela precisa muito do carinhoso. Então, ela paga o preço, segura no trauma, ele é bonzinho, ele é carinhoso, de vez em quando bebe. E ela não fala isso, que nem meu pai, meu avô e meu irmão. Então, se aguentou isso em casa, para aguentar mais para frente, não é tão difícil, entendeu? Porque já colocou na cabeça. Amar ou amor é assim, é carinhoso, de vez em quando bebe, bate, xinga, mas é carinhoso. Trabalhador. Mas é trabalhador, exatamente. Né? Então, eu acho que é bem importante a gente conseguir compreender que alguns traumas que a gente às vezes assistiu bem pequenininha, mas ficou ali, né? Submetida passivamente. Entra pra gente com essa noção de amor, de afeto, de família, mesmo que seja absolutamente disfuncional. Né? Ou seja, não funciona bem. Mas se eu aprendi aquilo 10 anos da minha vida, 20 anos até sair da minha casa, assistir sempre a mesma cena, e pode ser com violência, pode ser com dinheiro, né? Pode ser com xingamento, pode ser com toque físico. Né? Por exemplo, nós somos... Né? Eu ainda sinto um pouco de contraste entre a cultura nipônica e a cultura mais latina brasileira. Mas nós somos um povo muito acolhedor de toque. Sim. Eu falo que na pandemia, japonês, oriental, nenhum achou difícil não beijar, não abraçar e só fazer assim, sabe? Porque normalmente a gente já faz assim. Mas para os ocidentais brasileiros, não dar 2 beijinhos, ficar assim dando só Soquinho. foi muito estranho. Foi. E aos poucos a tendência foi voltar ao que a gente fazia antes. Né? Mas o que acontece quando você tem grupos onde esse toque é muito aquecido? Você acostuma, e às vezes você vai ter uma família que as pessoas, quando se cumprimentam, apertam o bumbum, passa a mão assim. Todo mundo vai acostumando, inclusive as crianças. Só que, às vezes, tem um toque diferenciado. Sim. Às vezes, entre homem e mulher, ou entre um tio e uma sobrinha, entre o tio e os meninos que começam a crescer, por exemplo, seus órgãos genitais, e comentários. Ah, deixa eu ver se cresceu. Vamos ver se você é homem. E aquilo passa como normal, mas não é. Né? Então, acaba criando problemas, traumas, do ponto de vista até da sexualidade, que a pessoa não dimensiona, mas quando ela vai viver essa sexualidade já mais adulto, né, adolescente, ela fica muito perturbada. Né? Por quê? Porque ela vem de um lugar que ela não conseguiu falar. Tira a mão daí. Tipo, eu não gosto disso. Não tinha nem condições de falar, talvez. E às vezes não tinha alguém para falar por ela, né? Por isso que eu acho bem bacana quando a gente trabalha com criança no tema violência sexual, a gente trabalha com prevenção. A gente fala para elas os toques do bem. Que toque você pode deixar? Que toque não é para deixar ninguém fazer, inclusive pai e mãe, porque às vezes os abusadores moram em casa. Infelizmente. Né? Então, quando a gente conta historinhas, tem uma história da tartaruga tartanina, Pipo e Fifi, quando a gente conta isso, inclusive numa escola dominical, é para as crianças minimamente ter noção. Ah, e alguém falou que esse negócio de ficar passando a mão no bumbum não é bom. Então, se alguém for lá, passar a mão no bumbum, e pode ser a pessoa mais próxima daquela criança, ela vai lembrar da historinha e fala assim, não pode. Né? Ah, não pode por quê? Ah, porque o tio, a tia, porque falou que não pode. Então, a única defesa dela é uma instrução que alguém disse e que ela percebe que tem algo de estranho no corpo. Né? E quando você conversa em roda de conversa com criança, é bem engraçado, porque eu já fiz com idades diversas no abrigo, e as crianças que já passaram por isso, elas falam assim, a gente não pode deixar tocar, mesmo que ganhe doce, né, tia? Olha só. Então, quem fala isso, já ganhou doce, né? Então, muito triste, né? E, por outro lado, a gente percebe que quando, conversando hoje com os jovens, a gente vai vendo essas referências. Sim. Então, parece que tudo aquilo que ele teve na infância e acaba, querendo não, tendo essa tendência de encontrar parceiro e parceira, por causa dessa referência que teve. Né, de é o amor. Do abuso, do que é o amor. Isso. Uma vez eu fui corrigido pela minha esposa, aí depois eu parei para pensar, falei assim, é verdade. Uma vez
Eu dei assim, um tapinha no bumbum da minha filha. Sabe por que? Eu falei assim, sabe por que o papai fez isso? Porque o papai te ama. Aí depois minha esposa falou assim, amor, eu acho que foi a maneira certa. Eu falei, verdade. Então ela vai entender que se bater é amor. Que ama. Aí depois eu fui corrigindo esse aspecto, né? Que na hora eu achei que era a maneira certa de falar isso. E como eu percebo, né? Meninas de 25 anos, 30 anos e rapazes também, mas eu vejo isso talvez mais em mulher, não sei o porquê. Talvez pode me ajudar a entender isso. Essa tendência de se relacionar com esses homens, que a gente hoje em dia usa muita expressão tóxica, né? Sim. Relacionamento tóxico. Abusivo. E a pessoa parece que sai de um relacionamento quando ela entende que está abusivo, mas daqui a pouco parece que encontra outro igual. Sim. E por mais que você fale, você mostra essa tendência de encontrar maus relacionamentos. Ou por medo porque vai ficar solteira, vai ficar encalhada ou encalhado, não vai conseguir casamento. A pressão religiosa que existe, né, nessa esfera religiosa, tem que casar como se o casamento fosse o alvo da vida do ser humano. E eu percebo bastante. Então, além de reconhecer esses problemas, eu acho que o aconselhamento nos ajuda a entender, depois também quando a gente encaminha para a terapia, além de reconhecer quais seriam os passos assim para que essa pessoa não fique caindo no mesmo erro. Eu falo que tem aquela expressão de, nossa, aquela pessoa tem dedo podre. É. Né? Parece que sempre escolhe o errado. Sim. E acho que quando isso se perpetua e você fala, tem uma repetição, talvez fosse importante perguntar assim, por que ela repete? Por que ela escolhe mal um companheiro, um namorado? Acho que a pergunta tem que ser feita para a própria moça. Você percebeu que você acaba sempre encontrando gente que te machuca? E aí poder pensar com ela, de onde será que vem isso? Então, essas perguntas que a gente está falando, de como foi ou como é o relacionamento dela com figuras importantes masculinas, que pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio. De repente, quando ela conta, e completamente desconectado da pergunta que ela tem o dedo podre, me conta um pouco, como é que é seu pai na sua casa? Ou como é que era? Porque às vezes o cara é falecido, sumido. Sim. Às vezes, aliás, ele nem apareceu muito. Né? Então, às vezes, você tem uma moça criada por mãe, figura só feminina e com muita ausência masculina. Então, a pessoa procura, às vezes, um cara de que idade em relação aos 25 anos? Mais velho, bem mais velho. Né? Então, parece que no mais velho ela está procurando quem? O que não teve. O pai. Só que eu falo que a diferença entre um namorado ou um companheiro e um pai é que pai, a gente tem uma regra universal do incesto, né? Com pai você não pode dormir. Mas com um amante, com um companheiro 20, 30 anos mais velho, dá para dormir, né? Dá para transar. Então, você vê, você acaba pegando 2 em 1, né? Você escolhe um cara mais velho para ser companheiro, para pôr no lugar do pai, e ainda pode ser um amante, literalmente, sexualmente. Então, eu acho importante poder pensar que aquela moça precisa de alguém terapeuticamente, ou até do ponto de vista do aconselhamento, dizer, pensa um pouco, por que você está depositando, projetando, colocando na figura de um homem a sua salvação, o seu valor, as suas necessidades que você acha que o outro tem que te dar. Né? O outro tem que te dar, por exemplo, dinheiro, o outro tem que te dar uma estabilidade que não veio da família a qualquer preço. Inclusive o preço de dizer, submeta-se, né? Aguenta. Por quê? Porque às vezes a pessoa não teve nada e ela fala, pelo menos com ele paga minhas contas, ele é carinhoso, ele tem estabilidade que a minha família não me dá. Então, compensação. Compensa. Então, eu acho importante, quando a pessoa percebe isso, ela pode até começar a entrar de novo num esquema semelhante, mas aí ela não faz mais sem querer, sem pensar. Ela olha e fala assim, não, eu já sei por que eu estou aceitando um cara que tem adição a álcool, por que eu estou pegando um cara muito mais velho do que eu mesma, né? A pessoa já conhece... Ou muito mais nova. Ou muito mais novo, né? Ou o rapaz com alguém muito mais novo. Você pensa assim, nossa, pegou uma filha para criar, né? E às vezes é isso mesmo. Até porque as relações hoje de gênero são muito competitivas. Então, às vezes, até essa escolha da idade ou da condição sociofinanceira de alguém é até muito no sentido de dizer, eu estou melhor do que ele e ela, então ela vai depender também da minha condição financeira, né?
Ou eu estou muito aquém e preciso de alguém que me estabilize. Né? Então, às vezes, a gente deposita no outro aquilo que eu não tenho, né? Para mim. Aí eu espero que o outro me dê. E às vezes dá mesmo, né? Sim. Isso me faz também lembrar das questões. Que fala muito do relacionamento, que parece que é um problema muito central, né, na vida do jovem Sim. não casado, quando fala de relacionamento. Há também jovens que eu percebo que, se a gente for lá olhar no sentido social, a pessoa é bonita, a pessoa tem uma boa formação, a pessoa tem condição financeira, da pessoa que você está pronta, assim, por que você não consegue se relacionar? Por que você não consegue namorar ou até mesmo casar e isso vai passando, vai passando? O nível de exigência talvez é tamanho da pessoa, os critérios que ela... Então, nunca ninguém é suficiente para ela. Talvez isso possa ser também um resultado de um trauma, de situações. E isso que você falou, que o sarrafo é muito alto, a gente fala que a pessoa idealiza uma relação, uma pessoa que está para nascer, né? Então, quando isso é muito, muito alto, é até em função, às vezes, desses traumas de muita decepção, vividos no cotidiano, das relações que a pessoa assistiu entre pais, né, entre pessoas próximas. A pessoa assiste e fala assim, Deus me livre ter um relacionamento assim. Eu prefiro investir em mim. Então, você vê, hoje o pessoal tem adiado, né, ao máximo, mesmo os relacionamentos de fazer alguma coisa a mais. Vou casar, vou ter... Não, eu vou fazer, vou investir na carreira, eu vou fazer tudo que eu quero, vou viajar tudo que eu preciso antes de fazer alguma doação, inclusive, por exemplo, para filhos. Né? Então, o pessoal está adiando a maternidade. Tem um povo, né, que a gente fala assim, não vai casar, mas faz test drive, faz esses relacionamentos ficantes, namorado, a escova de dente passeia na casa de um e do outro, né? Como se fosse necessário você fazer um test drive, sabe Deus de quanto tempo, para dizer assim, agora eu tenho certeza, vai dar certo. E, na verdade, é uma incerteza, né? Porque nem que more junto, isso não quer dizer que vai casar e vai dar certo, ou porque casou e não fez test drive, vai dar errado, não é? E a tendência, na verdade, é a pessoa se acostumar tanto com esse estilo de vida que nunca vai se encaixar. Não né? define, acaba não assumindo esse lugar que é de risco, né? Relacionamento é um negócio de risco. Não dá pra gente controlar o outro e se colocar controlado na mão do outro. Ela é muito dinâmico, né? Então, você próprio, que tem criança pequena. Namoro era de um jeito. Casado sem filho é uma coisa. Quando nasce filho, muda tudo. Nossa, o meu filho está com esse neném de 2 meses. Ele fala assim, se depender dessa minha experiência de 2 meses, não vai ter segundo filho, né? Sim. E, na verdade, assim, ninguém fala com antecedência, depois que você nasce, você vai passar por isso, isso. Ninguém conta. Por quê? Porque tem um momento que Deus é tão sábio que a gente tem que esquecer mesmo. É verdade. Né? Porque se a gente lembrar item por item desse traumático momento de um bebê recém-nascido, você não vai ter segundo filho mesmo, né? É verdade. A gente tem uma filha de 6 anos e agora a neném que fez 1 ano. Então a gente deu assim 4 anos e pouco assim, de diferença. Amor, vamos fazer outro, né? Vamos. Porque realmente dá a impressão assim, que no momento ali do desafio, até a gente pegar o jeito da coisa, tudo meio que se encaixar, dá a impressão, eu não quero ter outro filho tão cedo. Sim. Aí parece que Deus tira da mulher, né, a dor da gestação, todo incômodo, a dor do parto, aquele puerpério, todas aquelas questões, de repente está ali pronta para novamente. Para novamente. Isso mostra até mesmo um cuidado de Deus, talvez essa necessidade do processo, desse que leva a esse, não esquecimento, amnésia, Do né? trauma. Do trauma, mas lembrar sem sentir dor ou pronto. De você aprender a lidar. Faz parte, mas vamos lá. Né? E você vê, o jovem hoje se submete a alguns processos, por exemplo, quando eu vejo o quanto que o pessoal abdica e malha o corpo, quando tem um ideal. Né? Então, essa coisa do idealizado, a gente tem para muita coisa, inclusive para si mesmo. Sim. Não, olha, eu já escutei várias pessoas assim, eu quero trabalhar para caramba, que eu quero aposentar com tanto, quero ganhar não sei quantos mil, até não sei quantos anos. E super novo. O primeiro 1 milhão, com 30 anos. Então a pessoa faz isso e, eu quero ter um corpo mais sarado. Então eu vou para academia, eu vou tomar remédio, eu vou fazer não sei o que, suplemento e tal. E você vê, a pessoa quando foca, ela faz isso como um valor muito para além do corpo. Sim. Ela acha que ela vale mais como pessoa, aquilo ganha muitos pontinhos internamente. E ela faz.
né? Inclusive malha com dor, né? Então você vê até essa questão da dor que nós estamos falando, trauma, né? Causa dor. Mas se eu conseguir elaborar a dor e entender, é uma dor que passou, que eu consigo já acalmá-la, e aí eu posso passar dessa fase mais velho hoje e não dar tanto valor para ela, não fazer disso o foco da minha atenção, eu posso ser uma pessoa que teve muitas perdas, pobreza, violência, mas eu posso ser uma pessoa que conserta aquela história primeira de um jeito mais positivo, né? Por isso que quando eu falei, o importante eu acho que é a reparação, né? Então, eu fui violentada, fui abusada, eu tive muitos problemas na infância. Tem gente que tem histórias muito tristes, muito ruins. Sim. Mas quando você encontra o suporte necessário para virar aquela chave e dizer, daquele encontro com Deus, com pessoas, com uma instituição, com a igreja, com aquela família, aí eu entendi que não precisava continuar vivendo com o pé naquela tristeza. A pessoa vira uma chave e, de fato, é a tal da conversão. Mesmo morando ainda aqui na Terra, é possível a pessoa falar, não, eu vou me dar uma chance. E acho que, assim, gente muito resiliente, se dá uma chance e ainda leva mais gente junto. Né? As histórias que você vê de gente de superação, que abre ONG, que se envolve, né, por exemplo, na APEC, são pessoas que, às vezes, tiveram traumas, problemas sérios, e em amor a alguém, e quando já estão mais resolvidos, passam a viver de um jeito reparatório. Eu acho bem legal. Essa reparação, de maneira prática, ela envolve também perdão. Sim. Talvez uma palavra que é muito usada na igreja, né? Sim. O perdoar o passado, o perdoar a pessoa. Se perdoar. Se perdoar. A gente percebe assim, que a pessoa, então, ela pode ter esperança, se dar novas chances, né? Sim. Não é porque aquela experiência ruim, tão ruim que sempre vai ter que ser, né? E acho importante, porque até esse perdão do outro, às vezes é perdoar gente que morreu, gente que sumiu, gente que você nem vai ter aquela experiência de eu pedi perdão, a pessoa me pediu perdão e eu perdoei. Porque às vezes a gente pensa que o processo tem que ter aquela cena bonitinha do filme, né? E às vezes, por exemplo, eu vou ter que perdoar um pai que abandonou minha mãe, né? Eu vou ter que perdoar um tio que passou a mão e morreu. Né? Então, não vou ter essa possibilidade de falar, olha, você me fez muito mal, eu sou muito chateada por causa disso. Às vezes não vai ter essa possibilidade da conversa. Mas, internamente, a pessoa tem que pensar, eu tenho que passar uma borracha nisso, eu tenho que deixar isso para trás. Né? Por isso que eu até falei daquele encontro, né? Que Hebreus nos convida a deixar pecado e peso para trás. Porque nem tudo é pecado, mas tem coisa que é um peso. E se você ficar arrastando, parece aquela figura do presidiário que tem aquela bola de ferro no pé, você fica arrastando, você não vai para frente na vida. Né? Por isso que essas cenas que você falou, só escolhe pessoa errada, tem tudo, mas não consegue ser feliz, não consegue se acertar nas relações. Uma carência extrema. E é né? mesmo. Né? Então, se a pessoa conseguir se perdoar aquilo que traumatizou, que às vezes são pessoas, né? A pessoa pode dizer assim, não, eu não preciso carregar isso amanhã. Né? Dá para deixar para trás. E aí a gente pode até falar, em nome de Jesus, eu falei, nós vamos fazer de um outro jeito. Né? E eu tenho certeza que Deus oportuniza pessoas, possibilidades, só que a gente tem que estar de óculos com o grau certo para enxergar, né? Senão você fica toda hora assim meio míope. Está acontecendo coisas boas, Deus está te oportunizando, mas você está sempre olhando para trás, né? Isso é interessante e muito importante, se você entendeu isso que a doutora falou. Enquanto eu estou ouvindo, eu fico pensando também na minha história, né? Eu fico pensando em algumas questões. Isso não significa que essa superação ela vai cair no mar do esquecimento total, né? Mas e quando vem a tentação de novo, e quando vem o sentimento... E eu percebi assim que, então, quando a gente reconhece, a gente fica mais esperto, né? A gente fica mais... que a gente chama hoje de gatilho. O pessoal fala muito sobre gatilho, né? Isso daqui é um gatilho que me leva a esse lugar do sofrimento, né? Então, a pessoa, estando preparada e sabendo e reconhecendo, ela consegue, então, lidar melhor quando também esses momentos voltam, né? E podem voltar só na memória e podem voltar na experiência vivida. Então, por exemplo, quando é relações familiares... Eu gosto de atender e estar meio à disposição na semana do Natal entre Ano Novo. Por quê? Porque são semanas difíceis para quem tem
traumas familiares, né? São as únicas festas que você não vai encontrar nada aberto na cidade. Ou você tem família para celebrar, ou você não tem. No máximo, você tem algum amigo que te convida para ceia. Sim. Então, você vê, estar de novo no meio da família, aniversário, velório, coisa parecida, mobiliza afetos. Então, se a pessoa tem o tal do gatilho, nossa, só de ver minha avó, eu lembro de tudo que ela metia o pau em mim. Você vai encontrar a vovó, às vezes, no caixão, ou no velório, ou num casamento. Então, como é que você lida com a vovó? É com a vovó agora, velhinha, que está com Alzheimer, ou aquela vovó que você lembra, era a avó que sempre criticou você em relação aos outros netos. Você entendeu? Então, se a gente vai para o encontro mais adulto, mais casca-grossa, mais protegido, Consciente. você já sabe que vai vir aquelas papos de sempre, mas você não precisa estar assim, sabe, sem nada para te proteger. Tão passivo, Entendeu? né? Como Por isso que antes. quando você lê, por exemplo, até quando você vai lá nos textos sobre a armadura de Deus, eu falo que a armadura é defesa. Eu só vou botar uma armadura até para abraçar alguém quando eu desconfio que aquela pessoa não dá para ir de peito aberto, assim, não é? Então, relacionamento, eu acho que a gente também tem que aprender a usar defesas de forma adequada. Nem demais, para não ficar tão desconfiada e, tipo, nada presta, homem não presta, mulher é tudo vagabunda, não fazer isso também. Sim. Mas, por outro lado, a gente saber, tem relacionamentos e momentos que pode dar um start de novo em coisa que você vai ficar mais sensível. Então, presta atenção. Não há uma obrigatoriedade no casamento, né? E nem em ter filhos. Quando alguém vem perguntar para mim, ou quando eu percebo alguma situação de não querer ter filhos, eu falo assim, não há pecado em não querer ter filhos. Mas o que está por trás disso? Talvez o egoísmo é tamanho que você não quer dividir algo, o amor a si próprio é tanto assim, né? A vaidade. Então, tentar ver, porque isso pode ser respostas de traumas, né? A pessoa, Deus me livre de casar, né? Foi falado. O casamento dos pais ou a ausência do casamento dos pais foi tão ruim que a pessoa, então, não quero casar. Se casamento é isso, eu não quero me casar. Isso. Então, eu percebo também nessa geração essa tendência em não se casar, talvez ou por ter tido essa referência ruim ou sem referência alguma, né? E eu percebo que, além da psicologia, porque talvez ela tem fronteiras, né, ou tem limites, assim como também o trabalho do aconselhamento espiritual, mas quando a gente olha para Cristo, a reparação se torna possível, né? A remissão, que é essa redenção de fato, né? Pegar toda essa história e redimir e falar assim, não, agora é possível viver isso, mesmo que eu não tive aquela experiência, porque agora eu tenho o verdadeiro pai, agora eu tenho uma nova referência. Uma nova família. Uma nova família. Né? Mas, para além da referência teológica ou a princípio seria, por isso que eu falo que a gente só sabe que de fato dá para viver em família e até sonhar em ser pai, mãe ou ter alguém ao seu lado, quando a sua experiência mais vivencial aponta para caminhos diferentes daqueles que foram traumatizantes. Né? Então, por exemplo, estar no meio do grupo. Você ser um líder que tem crianças da idade das suas 6 e 1, e um jovenzinho que veio de uma família toda desorganizada. Olha e fala assim, nossa, é legal, né? É bacana como o pastor cuida das meninas. Nossa, é legal, né? As meninas chamar de pai. E às vezes essa criança fica no meio das crianças, as suas crianças, e ficam bem com esse jovem. Sim. Então, parte daquilo que nos dificulta a dizer eu não vou casar, eu não vou ter filho, pode também não ser só pelo egoísmo, mas pode ser pela limitação de achar que não vai dar conta. Entendi. Né? Então, como é que a gente percebe que pode ser que eu dê conta? É quando numa experiência ali próxima De adoção. de alguma coisa você fala assim, nossa, e a menina ficou comigo enquanto o pastor pregou, não deu trabalho. Então, aquela pessoa que pensava assim, nossa, eu não gosto de criança, nossa, eu não dou certo com criança. Se der certo com uma, já desconstrói aquela certeza, sabe? Aí eu não presto para ser pai. Mas para a menina do pastor Fábio, ela gostou super de ficar com o Joãozinho, que não gosta de criança nenhuma, mas quando fica com aquela menina, ela fica numa boa. Se envolve na PEC, se Você envolve no entendeu? Ministério Infantil. Exatamente, né? Então, eu acho que tem várias histórias, tem até um livro que é de uma ganhadora do Pulitzer, um prêmio americano de jornalismo, que é uma jornalista que via da janela do escritório dela um menino de rua pedir dinheiro.
E aí ela começou a toda sexta-feira oferecer dinheiro para ele comer algo. E tinha um McDonald's perto. Então toda sexta-feira ela descia, dava o dinheiro, ele ia lá, e aí depois ela começou a ir com ele comer lá. E depois de um tempo, ela levou ele na casa dela para oferecer uma comida na casa dela. E aí, esses sinais de afetividade, de família, de sentar à mesa, o menino não tinha na família de origem, que era um cubículo, era um ponto de droga, a mãe dele era traficante. Ele aprendeu de sexta-feira. Nos encontros com essa jornalista, ele teve alguns sinais e algumas vivências processo diferentes. Ele acabou casando cedo, como toda essa população muito carenciada, mas quando ela foi visitá-lo, adivinha o que tinha na casa dele com a companheira? A mesa, as coisas que ela ofereceu no Natal. Ele copiou e colou muito mais o que ela ensinou do que uma vida toda da família que ele não queria, não gostava. Olha aqui. Entendeu? Então, eu acredito muito nessas vivências, até pela experiência que a gente tem de abrigo, que às vezes a adoção por um funcionário, por um visitador, por uma comunidade, vai deixando marquinhas que quando você tem a oportunidade de ser um adulto, você leva para sua casa algumas coisas que simbolizam. Né? Por isso que às vezes você nem tem uma vivência tão intensa, de muitos anos, né? Mas às vezes você fala assim, nossa, eu fui num Natal que tinha um símbolo lá hebraico, judeu, eu achei tão legal. Marcou. Quando eu fizer, eu vou fazer igual. E às vezes a gente faz o mesmo pudim, faz a mesma coisa, que envolve o quê? Naquela comida está escrito é o amor. Né? Então eu acho importante que a gente consiga ter essas vivências ou essas experiências ditas teológicas, mas que a gente compreenda que elas são reparadas no cotidiano. Ou seja, quando eu cuido de alguém, quando eu deixo alguém me cuidar, né? Porque aí eu tenho a chance de fazer com outra pessoa, né? Com quem está do meu lado, com um pequenininho que virou meu aluno ou virou minha filha, meu filho, né? Então, eu acho que isso vai consertando a gente internamente e aí a gente começa a ficar com essa sensação de que eu estou fazendo alguma coisa melhor ou de um jeito mais bacana ou até fazendo tão bom quanto eu tive, né? Isso é muito bom. Então, para você que está aí nos acompanhando, a gente já está encerrando, mas pensando de uma maneira um pouco agora mais didática disso tudo que foi falado, eu percebo o seguinte, traumas existem, a gente precisa buscar reconhecê-los e às vezes não consegue reconhecer sozinho, aí precisa de ajuda. Sim. Do aconselhamento espiritual, da terapia, para buscar esse reconhecimento. E depois, para dar início a esse reconhecimento já é início da reparação, né? Exato. Já é um processo da reparação. E essa reparação, eu acho que você busca referências de pessoas que você olha e fala assim, eu queria ter um casamento assim. Eu queria, um dia, se for para ser mãe, ter filhos, eu gostaria desse ambiente. Se aproxime dessas pessoas. Né? Eu acho que essa experiência, hoje, olhando assim para essa história minha com a juventude, é isso. Eu, minha esposa, minhas filhas, minha casa é aberta, o culto, minhas filhas, todo mundo ali, né, desse nosso grupo ali de confiança, ajuda a cuidar das meninas, a vir essa grande família, né? E você também, que às vezes não, você pode ajudar o outro, né? Com a sua referência, com a sua adoção ao outro, né? Então, achei essa palavra, essas adoções que são feitas para ser essa nova referência, né? Essa conversão, né? Essa nova vivência, né? Viver diferente, né? Como traz cura, né? Traz. O testemunho, né? Que a gente usa muito o termo testemunho, mas acho que esse testemunho, esse exemplo, Sim. Que precisa ser dado, né? Eu acho que é um caminho poderoso aí que vai trazendo essas pequenas curas, essa maneira de lidar. Para mim foi muito importante essa conversa também, porque a gente também vai olhando para si mesmo e reconhecendo algumas coisas. Dona Esther, não temos mais tempo, fica muito longo. Então, gente, vamos nos aprofundar nesse assunto, nessa vivência. Dona Esther, para quem quiser, porque a senhora também como falar? A senhora atende como psicóloga clínica. Psicóloga clínica. Para quem quiser ter acesso à senhora, onde te encontra? Eu estou atendendo num consultório perto lá do Instituto da Criança, mas eu vou deixar o meu e-mail, né? Tá. Ou o meu celular para o WhatsApp, se quiserem fazer o contato. Depois eu deixo com você e aí as pessoas podem perguntar, eu posso estar indicando. Às vezes eu não tenho agenda para atender no momento, mas nós temos vários colegas assim, de confiança que podem estar fazendo esses atendimentos, às vezes,
de traumas que são individuais. E quando falamos de relacionamentos, às vezes a gente pode estar indicando até terapias que são de casal, ou então, por exemplo, quando é com criança, uma orientação para os pais ou a terapia da própria criança, para que essas coisas, como se fossem nódulos, né, se dissolvessem e as relações ficassem mais fluidas, né, mais gostosas. Então, eu acho que a ideia da terapia enquanto técnica é poder ter o reconhecimento e de um jeito por processo. Você trabalhar isso porque não é só porque reconhece que a gente, muda, né? Então, poder falar isso uma semana, na outra semana fala assim, eu tive de novo, eu me encrenquei de novo lá na minha casa ou com a minha companheira, ou com a minha família. Eu acho isso importante porque a reparação se faz a cada nova cena. Entendi. Então, não deu certo. Eu sabia o que era para falar, mas perdi o controle, gritei. Quando é que você vai consertar isso? Você pode pedir perdão, mas é a próxima vez e vai ter de novo, né? Então, se na próxima vez você conseguir dar um break antes e falar, eu não preciso fazer do jeito que me fizeram, eu acho que assim, é 1-0 para você em vez do por trauma, né? Muito bom. Qualquer dúvida também, deixa sua mensagem para a gente, manda mensagem para mim também e a gente vai entrando em contato. Mas essa conversa, o principal, acho que o mais importante é a gente entender que é possível. Há um caminho, há uma esperança. Nós sabemos que isso, acima de tudo, é em Cristo, mas Cristo também usa essas ferramentas humanas que levam até Ele. Através disso que nós falamos, a leitura da palavra, do trabalhar profissional também de uma terapia, de um aconselhamento. Não desista. Não desista, porque os seus traumas estão aí, eles precisam ser reconhecidos, tratados e tendo essas pequenas superações para que a gente possa viver bem e melhor e glorificando a Deus. Amém. Muito obrigado, doutora Esther, pela parceria de sempre aqui com a gente, por ser essa referência para nós. Que Deus te abençoe, Amém. te dê longa vida, Amém. abençoe netinho, né, de 2 meses. Netinho de 2 meses. Coisa boa, viu? Muito Obrigada. obrigado, querida. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Até mais.